Vamos lá. Então, É. hoje nós vamos falar sobre medo. Ah, que assunto ruim, né? Em vez de falar de alegria, vamos falar de medo. Por que nós vamos falar de medo, né? Porque o medo tem o contrário, né? O outro lado, o outro extremo. Então, o que acontece com o medo? Hoje eu separei um monte de texto e eu vou mandar, não precisa nem anotar, que eu vou mandar depois o resumo, eu vou colocar lá na página, eu vou colocar no grupo, porque os textos são muito legais. Vocês sabem que eu gosto de ter os textos e colocar para provar que não é coisa da minha cabeça, tá escrito lá, né? Então, aqui, ó, então pode ficar tranquilo que eu vou mandar todos os textos separados, eu tive tempo de separar tudinho. E é bom, porque tem alguns textos que nós já estudamos, tem uns textos de João que nós já estudamos. Ah, mas nós já estudamos, por que você está falando de novo? Exatamente, porque tem que entrar aqui e a gente tem que saber usar no momento oportuno. Porque esquece, muita informação, a gente acaba absorvendo 20%. Só o que é mais importante para a nossa necessidade do momento. O cérebro da gente é muito louco, porque ele analisa o que você está precisando naquela hora e é aquilo que ele vai assimilar. Por isso que muitas vezes você tem que ler várias vezes o mesmo livro, várias vezes a mesma coisa, e cada vez você vai aprendendo um negócio diferente, porque é a sua necessidade daquele momento, tá? Então, o nosso cérebro funciona assim, ele é meio preguiçosinho e ele é bem seletivo. Então, nós vamos falar uns textos de João também, que tem tudo a ver com medo, tá? Então, é assim, medo. A maior parte dos medos, eles são adquiridos. Quando você nasce, você só tem 2 medos, tá? Que é o medo de barulho alto e medo de cair. Pega um bebezinho e você vê, ele não tem medo de nada. Ele tem medo de som alto, né? E você segura assim, o neném estremece. Todos os outros medos são adquiridos. E são adquiridos por que via? Experiência própria e experiência de outras pessoas. Então, a maior parte dos nossos medos são de acordo com uma experiência de alguém. E na maior parte das vezes não são com as nossas experiências. Então, a experiência dos outros. Então, vem assim aquela história do folclore, né, que a simpatia, né? Não pode tomar leite com manga, né? Então, você vê, mas por quê? Porque o fulano morreu. Então, o fulano morreu, eu não vou tomar leite com manga. Gente, faz um suco maravilhoso. Faz sorvete, não é? Então, a questão do medo, você vai desenvolvendo de acordo com o que você já escutou, né? A Cleide está entrando aí. Nós já começamos, viu, amiga? Então, nós estamos falando de medo. Então, o que acontece? Com o primeiro medo, só para a Cleide que está entrando, nós nascemos só com 2 medos, que é o medo de cair e o medo de barulho alto. Os outros medos são adquiridos. Eu lembro que a minha mãe, eu era criança, ela tinha medo de chuva. E era muito engraçado, porque ela amava uma tempestade, a minha mãe entrava em pânico, só que ela era doida, porque acho que puxei dela, não sei. Mas ela com medo de chuva, ela não se enfiava embaixo da cama. Ela ia para a janela, ela tinha que ver a chuva. E ela tinha tanto medo de tempestade. E meu pai falava, mas você tá com medo? Entra! Ela falou, não, eu tenho que ver. Então, acho que o inconsciente dela era de enfrentar o medo. E um dia, disse que ela caiu a ficha. Ela falou, como eu sou uma mulher velha, criei minhas filhas e eu tenho medo de chuva. E um dia disse que sentou e foi conversar com Deus e falou, não, peraí. E nesse dia ela foi curada desse medo. Então as pessoas perguntam, mas aconteceu alguma coisa, algum trauma? Não. Ela não se lembra de ter visto uma tempestade, nada. Ela tinha medo de chuva, tá? E aí até ela entender que isso era um medo infantil, gente, vocês não têm noção. Ela armava a tempestade, ela abria a porta e naquela época a minha casa não tinha varanda, não tinha nada. Abriu a porta, já era um quintal, né? E a chuva entrava e ela parada na chuva, se molhando, mandava a gente ficar no quarto, ela ficava lá se molhando, apavorada de medo. Então, é assim, né? Então, o medo, de repente, eu acho, era ridículo, mas era o pavor dela. Cada um tem o seu medo. Então, hoje eu não tenho medo de chuva, mas qual é o medo que eu tenho? Qual é o medo que você tem? Então, a gente vê às vezes o medo não é tão específico. Ah, eu tenho medo de dirigir na estrada, eu tenho medo. Não. Às vezes os medos são mais sutis, mas são grandes também. Porque o medo, na verdade, é um fator limitante. Então, quando você tem medo de alguma coisa, você não faz. Então, você pode ter medo de ficar pobre, medo de perder
um ente querido, agora com esse negócio de doença, todo mundo acha que tá morrendo disso, porque ninguém morre de mais nada, tá? Vocês viram que o coronavírus curou o mundo. Não existe mais infarto, não existe mais diabetes, não existe mais pressão alta, não. Todo mundo morre só de coronavírus, né? Então você fica com medo de morrer, porque você sabe que a cada 3% da população morreu, então você vai morrer também, né? Tem medo de perder emprego, perder o cônjuge, medo de ser preso, de sofrer acidente. A minha mãe, ela não entra em avião. Minha mãe não entra nem em elevador, gente. Você acha que ela vai entrar em avião? Pensa, né? Ela tem pavor de elevador. A minha irmã não dorme no escuro. Ela tem falta de ar se apagar a luz. Então ela dorme com o celular ligado, o abajurzinho ligado. Aí você vai falar, que coisa ridícula. É que nem a gente lida com criança, nada é ridículo. Não menospreze o outro, porque às vezes para você não é, mas para o outro é complicado, tem um histórico atrás. Então é muito complicado nós menosprezarmos a dor do outro e o medo do outro. Então de repente, eu posso enfrentar uma chuva, mas de repente eu tenho medo de cobra. A Ana pega a cobra na mão, mas ela foge de barata. A Cleide mata a barata, mas ela não toma banho depois que comeu, entendeu? Cada um tem o seu. Vamos ter respeito com o outro e começar a ver que o que acontece? O medo é a segunda maior força da natureza. O medo tem um poder em cima da pessoa, em cima do seu cérebro, que ele só perde para uma outra força aí, que eu vou falar depois. E nós temos a lei da atração, tá? Então, o que acontece? Quem sabe a história de Jó? Você sabe a história de Jó, Ana? Básica. Tá, o que aconteceu com Jó? A Bíblia diz, o livro de Jó diz que foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, tá? Jó foi contemporâneo de Adão. Adão viveu 500 anos, Jó foi contemporâneo de Adão. O que aconteceu com Jó? O livro de Jó começa contando que o diabo chegou para Deus e falou, não sei o que, e Deus falou, olha lá meu filho Jó, é reto, é bom, é íntegro, se desvia do mal, não sei o que. E o diabo começou a bater boca com Deus, dizendo que Jó só era certinho porque tinha tudo. Então tem toda uma história aí, tá? E Jó perdeu tudo. Deus permitiu que o diabo tocasse em tudo e Jó só não na vida dele, certo? E é muito legal, muitas pessoas questionam por que Deus permitiu isso, já que ele era um cara certinho. O próprio Deus fala, ele é um homem íntegro, se desvia do mal, nós já falamos isso na semana passada, que uma coisa é você não cometer nada, outra coisa é você se desviar, quer dizer, você já prevê que o negócio não vai prestar, então você sair fora, isso é um princípio de sabedoria, né? E Jó, aí o que aconteceu? Você vê, o livro de Jó são 40 e poucos capítulos, a história é longa, porque vai contando, ele perdeu tudo, depois vai contando tudo que ele aprendeu, e ele fala, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Então, na verdade, com a vida dele era tudo bem, mas ele tinha medo de perder. Ele tinha medo de perder. Então, o que você mais tem medo vai te acontecer. Você quer ver? Você quer ver? Isso acontece direto. Aqui, problema é negócio de polícia, né? Qualquer coisinha acende aquela viatura atrás de você, viu, Cleide? Com a luzinha azul, assim, indo em volta, você tem que parar. E é batata. Um dia eu tô andando com a Rebeca, fui com a Rebeca na igreja, no culto de João. A hora que eu tô saindo, tudo que eu não precisava que o guarda me parasse. Por quê? Eu tava sem carteira, minha carteira do Brasil aqui já tinha expirado, o guarda não podia me parar, eu só tava com o passaporte e tá. Foi só eu ter esse medo, o que é que para atrás de mim? A polícia. A viatura. Então, o que acontece? Tudo que você tem medo, isso não sou eu que tô te falando, eu já experimentei isso na minha vida, mas tá na Bíblia, tá? Tudo que você tem muito medo, você atrai. Então, o que acontece? Não foque no medo. Não foque no desespero. Não gaste a sua energia assim, com pânico de alguma coisa que vai acontecer, porque vai acontecer. Porque o medo é uma força muito grande na natureza e ele atrai. E o medo é o fator limitante usado pelo inimigo para te limitar em umas coisas. Você quer ver? O que acontece? Quem tem medo de voar de asa delta, o que acontece? Fica no chão, né? Então, quem tem medo? Eu tinha dois sobrinhos, eu tenho 2 sobrinhos. O mais velho morria de medo de tudo, o mais novo tá. A gente ia em parque de diversão, sabe esses brinquedos violentos? O mais novo queria em todos, e o mais velho não ia porque ele tinha medo.
Mas você olhava para ele no chão enquanto o irmão ia, a carinha dele era assim, de vontade de ir. A gente falava, vamos, Rodrigo. Ele, não, eu tenho medo. Então a gente olhava e falava, gente, vence o medo. Você tá com medo? Vai com medo mesmo. Que você vai superar isso. E isso eu tô falando para mim. Eu falava para o Rodrigo, mas eu estou falando para mim, eu estou falando para vocês. Enfrente o medo, porque a gente fica pensando que aquilo vai ser a pior coisa que acontece. Então eu vou dizer, a pior coisa que pode acontecer é eu perder o meu emprego. Tem muita gente que vive sem emprego. Dá um jeito, vai fazendo um negocinho em casa e depois arruma um outro melhor ou vai virar empresário. Não, eu tenho medo de ficar doente. Ok, você está com medo de ficar doente, mas as pessoas saram. Né? Então, até onde vai o seu medo? O seu medo, às vezes, te limita a partir para uma aventura maior, para uma experiência maior. Você fica com medo, você fica ali. Quando eu aprendi a dirigir, eu morava perto da Via Dutra. A gente usava a Via Dutra, que é a estrada que une Rio a São Paulo, e a gente pegava a Dutra para ir de uma cidade para outra, era muito mais rápido, porque não tem semáforo, não tem nada. E a amiga da minha mãe disse que não dirigia na Dutra Assassina. Meu, ela andava dentro da cidade tem criança de bicicleta que atravessa no semáforo, tem aqueles aí com aquelas caixas de madeira que vem desequilibrando e riscando todo o seu carro, não é? Gente, andar na cidade é muito pior, porque na estrada todo mundo indo para o mesmo lugar. E ela não ia porque tinha medo. Aí um dia eu falei, não, eu aprendi a dirigir, não, eu vou. O que eu fiz? Cadê o meu carro? Eu fui para São Paulo, capital, num domingo de manhã, porque ia ter um evento lá e domingo de manhã a estrada era vazia. Então eu fui para tentar vencer. Então tente vencer os seus medos. Os medos geralmente são infundados, são armadilhas para te limitar, para não deixar você avançar. Então, o que acontece? Eu tenho medo, que nem meu sobrinho tinha medo do parque de diversão. Ele não se divertia. Ele ia lá para comer pipoca, né? Então, é assim, você tem medo de viajar de avião? Ok, vai ficar em casa e só até onde o carro vai, né? E ainda tem medo, né? Eu tenho medo de coronavírus? Tá bom. Você tem tanto medo de coronavírus que você não vai ao hospital para ver sua pressão, para ver sua diabetes, seu coração, você acaba morrendo de outra coisa. Tá? Então, o medo, se você for analisar, o medo vai gerar em você uma falta de atitude. E aí tem um outro medo maior que a gente vê muito. Eu tenho medo de ir para o inferno. Aí você tem tanto medo de ir para o inferno que você só fica falando no inferno e no diabo. E esquece de desfrutar a vida em abundância que Jesus te deu. Entendeu? Então vamos mudar o foco do medo. Gente, tem tanta coisa boa. Então é assim. Tem um texto em Deuteronômio que é muito legal, que é o seguinte: primeiro, são as bênçãos para quem ama Deus. E tem as maldições. Gente, a lista, assim, as pessoas gostam de pegar só as maldições e ficam falando as maldições. Gente, eu quero me focar na bênção. Eu não quero me focar na maldição, entendeu? Então, o que acontece? Vamos mudar o foco. Vamos mudar o foco. Qual é a pior coisa que pode acontecer para você? Pense no seu medo. Qual é a pior coisa? Sempre tem uma solução. Sempre tem, você vai saber de alguém que passou por aquilo que você tem mais medo e que saiu bem. Então você também pode, sabe? Então vamos tentar pegar os nossos medos e colocar em segundo plano, fazer dele, em vez de ser uma força que domina a nossa vida, fazer do medo ser uma coisa que está em segundo plano. Então, o que acontece? Se você reconhece que o medo é uma força limitante usada pelo inimigo para tirar a sua paz, certo? Então, nós vemos que o medo é a falta de confiança em Deus. Tá? Não, eu tenho medo de fazer tal coisa. Então, você não acredita que Deus pode te livrar das coisas? Aí vamos começar a nossa overdose de texto. Gente, eu amo esse verso. Eu vou ler ele calmamente para que ele entre na nossa cabeça, assim, digeridamente. Tá lá em Romanos 8:32, diz o seguinte: aquele, Deus, né, que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Gente, o máximo ele já fez, que foi entregar o próprio filho. Então, o resto para ele é fichinha, não é? Então, quando você tiver medo de alguma coisa, lembra disso. Lembra disso. Se Deus apostou todas as fichas dele no meu bem-estar, ele vai cuidar de mim. Eu posso passar pelo que for, mas vai passar.
Como dizia um cara que eu conheci, é o seguinte: no fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no fim, entendeu? Então, o que aconteceu com Jó? Jó passou por isso, ele perdeu tudo, morreram os filhos. Um dia a gente vai fazer um estudo só de Jó, nós vamos ver que é muito legal. Coitado, né? Muito legal, mas é o que acontece depois, né? E aconteceu tudo isso. Quando chega lá no capítulo 42:5, o que Jó fala? Fala com Deus: antes eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te veem. Quer dizer, depois que ele passou por tudo aquilo, Deus permitiu que acontecesse, porque o diabo não toca em você sem a permissão de Deus, tá? Deus permitiu que isso acontecesse com ele. E para ele ter uma intimidade com Deus, gente. Agora o pessoal falando da terra plana, Jó fala da redondeza da terra. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Jó era contemporâneo de Adão e ele fala que a terra é redonda. Tá? Então, imagina quando ele fala isso, o que foi que Deus se mostrou para ele? Olha que legal. Então, aonde que nós estamos? O nosso medo tá para ficar escondido dentro da caverna, ou se nós temos a certeza de que ele fez tudo e que esse momento que nós estamos passando, essa insegurança é só para ele se mostrar de uma forma mais concreta, uma forma mais ativa na nossa vida, né? Então, o que é? O medo é a segunda maior força da natureza. Aí eu vou te falar, nós conversamos sobre o medo, o que ele faz? Ele limita, ele nos atrasa, né? O medo nos impede de ir adiante e de ter a vida em abundância, tá? Só que qual é a primeira força? A força maior que tem, que vai se opor com o medo? É o amor, tá? Mas como que o amor é uma força? Vamos ver. 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Qual é o perfeito amor? É o amor que vem de Deus, certo? Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Olha que louco. Vamos esmiuçar isso aí. Quando você está no amor, você não tem medo, porque você está no amor de Deus e você confia. Você sabe que Deus vai estar cuidando de você, então nada vai poder te destruir. Então a gente fala do Apocalipse. Ah, mas eu tenho medo que o mundo vai acabar, as coisas estão acontecendo. Eu tenho uma leitura sobre isso, eu tenho liberdade para falar com vocês. Você já me conhece, quem não me conhece vai conhecer agora. Mas é o seguinte, não estou preocupada. Por quê? Por pior que seja a situação, Deus vai cuidar de mim. E se chegar num ponto que não tem jeito mais eu ser cuidado, o Senhor vem e me leva. Porque Jesus vai vir levar a sua igreja. Então, o que acontece? Eu sei que eu não vou passar. Eu não sei que eu não vou sofrer mais do que eu posso suportar. Então, isso você tem que ter um descanso. Porque se você está no amor, você não tem medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. E o medo produz tormento. Quanta gente é atormentada por causa de medo infundado. E aquele que teme é porque não é aperfeiçoado no amor. Aquele que teme não tem a consciência do amor. Sabe só, como diz Jó, só de ouvir falar. Não conhece pessoalmente. Porque quando você conhece o pai que você tem, você sabe que ele vai te cuidar de todas as coisas. Que Deus não está jogando um joguinho de videogame com as nossas vidas. Tá? Ele apostou tudo. Voltando lá no texto de Romanos, aquele que não poupou o próprio filho, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas, não é capaz de fazer tudo, mas, gente, essas palavras que a gente tem que ter gravado aqui, para lembrar na hora do desespero, porque vai ter, mas na hora que vier, fala assim, não, peraí, olha lá o que está em Romanos, olha lá o que João fala. Então, você tem que ter isso gravado para usar no momento certo. E aí, o que vem? Olha só. 1 Pedro 4,8. Depois eu tenho tudo escritinho, eu vou dar os textos para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão querer conferir depois. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros. Gente, tende amor intenso. Não é simplesmente simpatize com a pessoa. Tende amor intenso. Porque o amor cobre multidão de pecados. Isso quer dizer o quê? Se você amar intensamente,
Todas aquelas transgressões que você comete, que a gente vem estudando, e de repente alguém me fala assim, me liga e fala, nossa, Kátia, você só tá falando coisa depressiva, você só fala nas desgraças, no que a gente não consegue fazer. Não é isso. O amor cobre a multidão de pecados. O amor não cobre um pecado, o amor cobre a multidão de pecados. Então, 1 Pedro 4,8 diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Provérbios 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Isso está em Provérbios, foi Salomão que escreveu. 1000 anos depois, Pedro falou a mesma coisa, tá? Isaías, esse texto de Isaías é bárbaro. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Gente, isso é Deus. Agora, quem sou eu para ficar lembrando dos pecados da Cleide, se Deus mesmo perdoou e jogou no mar do esquecimento, tá? E quem sou eu para ficar eu mesma carregando o peso dos meus pecados nas costas, se até Deus diz que ele não vai se lembrar mais? Bárbaro, hein? Isso é coisa para ficar administrando na cabeça ainda. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, tá? Isso nós vimos que o resumo de toda a lei, dos 10 mandamentos, Jesus resumiu no quê? No amor, amar o seu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor é o cumprimento de toda a lei. Porque se você ama, você não vai... Se você amar Deus sobre todas as coisas, você não vai ter outros deuses na frente dele, tomar o nome dele, então, se você ama o próximo, você não vai matar, você não vai mentir, você não vai roubar, você não vai trair, ok? Então, o amor é o cumprimento de toda a lei. Então, se você acha que você não consegue cumprir a lei, ame. Ame. Haja com a pessoa, mesmo com aquele que pisou na bola com você. Tenta amá-lo, que você vai ver, que você vai estar cumprindo toda a lei, tá? O amor, tá aqui. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. 1 João 4,16. Então, permanecer no amor já vai mudando o seu modo de vida. Se você começar a pensar que eu tenho que amar o fulano. Quando você começa... Quer ver a coisa mais complicada? Suponhamos que eu venha conhecer, vamos pensar um bandido aí bem, né? Quem que é que tá na moda de bandido bem na moda? É a Flor de Lis, né? Flor de Lis, né? Vamos falar da Flor de Lis, né? Hoje eu descobri mais coisa ainda que ela fez. Jesus, vamos falar da Flor de Lis, né? Se eu não tiver desculpa para defender a Flor de Lis, ela fez coisa errada, ok. Comece a orar por ela. Comece a orar por ela. Sabe, pedir para Deus mudar o coração dela, né? Você vai ver que você fica com mais calma, com mais paz. Então, outra coisa no poder da oração e intercessão, eu nem ia falar isso hoje, mas vamos aproveitar o gancho. Pense muito bem quando você vai orar por alguma coisa. Deus pode usar você para ser a resposta da sua oração. Quer ver? Ai, Senhor, eu quero que você mande pessoas para ir lá na África, cuidar dos africaninhos, órfãos, não sei o quê. Começa a orar isso, pode aparecer um jeito de você ser enviado para a África para fazer isso. Ah, então não vou orar. Não, filho, não é isso. É porque quando você começa a orar por uma pessoa, você começa a sentir amor por aquela pessoa, você começa a querer você mesmo fazer parte da solução do problema. Então, já pensou? Se você começa a orar por uma pessoa que pisou na bola com você, uma pessoa que te traiu. Traição, acho que é uma das piores coisas que a gente pode ter, né? E quando fala em traição, a gente pensa de marido e mulher, mas, gente, tem traição de irmão, traição de amigo, traição de tudo que até canto. Uma pessoa que te traiu, que você não quer mais papo com ele. Começa a orar por essa pessoa, muitas vezes você vai começar a entender a fraqueza dele, o porquê levou ele a fazer isso, e você vai trocar a sua raiva, o seu ódio, você vai acabar substituindo por compaixão, que é o quê? Compaixão é o quê? Se colocar no lugar do outro. Não é que você vai perdoar, mas você vai poder entender. E quando você entende os motivos que levaram alguém a cometer alguma coisa, você não tem ódio dessa pessoa. Você tem pena. É ou não é?
Então, assim, muitas vezes as pessoas fazem algumas coisas com a gente, tenta se colocar no lugar dele e tentar ver qual foi a motivação. Às vezes ele não tem uma estrutura emocional para sofrer a carga que ele sofreu e ele extrapola de outro lado, né? Mas vamos nos lembrar que Jesus morreu por todos, Jesus morreu por esse aí também. É fácil? Não, não é. É um exercício. Mas quem diz que é fácil? Quem diz que seguir o evangelho é fácil? Ninguém. Se falaram para você, vou contar mentira, tá? Então, o que nós vemos aqui? Jesus falou lá em Mateus 24. O que aconteceu em Mateus 24? Tá? Nós estamos no Mateus 5, até o 24 aconteceu muita coisa, né? Jesus já estava, já no finalmente, já estava dando as instruções finais. E ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. E nós vemos isso nos nossos dias, o amor está se esfriando. Teve um caso essa semana aqui nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, de uma moça que ela tinha uma dívida de $200, tá? E ela pegou para pagar essa dívida, ela entregou a filha de 5 anos. E o cara, deve ser droga, né? E o cara estuprou essa menina, até a menina não poder mais andar. Quando a menina não podia mais andar, ele tem a cena botando ele no elevador, a menina já com as perninhas bambas, assim, os cabelinhos, né? É negra, né? Então o cabelo de rabinho, assim, tudo despenteado para frente, tudo, a menina já, né, com as perninhas mole, e ele pondo ela no elevador, levou pro carro, matou, esquartejou e jogou um pedaço para cada canto, né? Ok. E aí você vai me falar, e como que o cara teve coragem de fazer isso? Como que a mãe teve coragem de fazer isso? Tá? Então, o que é? É droga, gente. Ninguém sem consciência faz um negócio desse. Mas o amor tá se esfriando. As pessoas, aquela moça lá que roubou a criança da mulher que estava grávida, né? Então você vê coisas tão absurdas e você fala, como tem coragem de fazer isso? É o que Jesus falou, gente. O amor se esfria. O amor vira relativo. Quando o amor vira relativo, as bênçãos de Deus também são relativas. Nós não podemos relativizar o que é intenso, o que é concreto, o que é original, o que é genuíno. Não se pode. Então, tem coisa que não se negocia. Tá? Então, o amor, no final, a iniquidade se multiplica tanto que o amor se esfria. Você vê pai matando filho, filho matando pai. Então, você vê a nossa sociedade um caos. E é surpresa? Não, filho, vai ler lá na Bíblia, está dizendo que ia acontecer isso no final. Então, o amor se esfriando. Se o amor é a lei mais forte da natureza, a lei da atração mais forte da natureza, tá? O segundo é o medo. Se o amor se esfria, a segunda força maior assume o lugar. Então, quando o amor se esfria, o medo toma conta. Você é dominado pelo medo, não pelo amor mais, porque o amor se esfriou. O amor se esfria porque você perde o foco, tá? Então, aí você vai me falar, e o que nós vamos falar do amor, gente? Eu vou falar com vocês um texto que é muito conhecido, e depois eu vou botar uma música para vocês, que vocês vão... Já vou dar spoiler, já vou contar o que é. Paulo escreveu, na primeira carta aos Coríntios, ele escreveu sobre o amor. E eu vou ler esse texto porque eu amo, que explica o que é o amor de verdade. Então ele começa assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze, que é o sino, que soa, e como o símbolo que retine. Quer dizer, eu só vou fazer barulho. Se eu falar, se eu tiver o dom da oratória, mas se eu não amar o próximo, eu não vou estar fazendo a diferença, eu vou sendo um barulho a mais no mundo, tá? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, sabe que Jesus falou da faia do tamanho do grão de mostarda? Ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver amor, eu nada sei. Não adianta você achar que você tem os dons, que você é o bam, bam, bam. Se você não tiver amor, você é um nada. E nós estudamos lá na quinta-feira o que acontece com o sal que é insípido, né? O que acontece para aquilo que não é nada? Tem que ser jogado fora para ser pisado pelos homens, ok? Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado,
Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes e nem se ufana. O amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os próprios interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, nem se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Porque o amor jamais acaba. O verdadeiro amor jamais acaba. Mas, se houver profecias, desaparecerão. Se houver línguas, desaparecerão. Se tiver ciência, a ciência vai passar. Porque em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Quer dizer, nem tudo nos é revelado ainda. Quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é perfeito é o quê? É o amor de Jesus instaurando na terra, né? Então, quando, porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino e sentia como um menino e pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aonde você está? Né? Aí, enquanto a gente pensa, vamos ver se eu consigo pôr aqui, peraí. Renato Russo. Mas você não vai botar crente cantando? Ele era gay, não importa. Ele falou a verdade, vamos ver. Vai contar velho esse vídeo. Que voz, hein? Olha lá. Dos homens que falasse dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Sente inveja ou se envaidece. O amor é um fogo e arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer.